Olá, tudo bem? Eu sou a Simone da Infranews Telecom. A tecnologia de Edge Computing já é uma realidade, tanto nas empresas como nas operadoras e nos provedores de internet. Com a chegada do 5G e do aumento dos dispositivos conectados via IoT, isso vai ficar ainda mais evidente. Basicamente, este modelo aproxima a conexão da borda para diminuir a latência e agilizar a entrega das aplicações. Para entender mais sobre essa tecnologia e o seu impacto na infraestrutura dos data centers, eu vou conversar com Peter Fischer, responsável técnico da RM para a América Latina. Peter, conta para quem está assistindo quem é a RM e o seu trabalho na empresa. A RM é uma empresa que existe há mais de 50 anos. Atuamos no ramo de LAN, data center e planta externa. Eu estou na área de suporte para toda a América Latina. Como o Edge Computing pode ajudar as empresas, operadoras e provedores de internet na oferta de novos serviços e no processo de transformação digital? Basicamente, eu acho que são dois pontos bem importantes. Uma é a latência e outra a disponibilidade. Isso traz muitas vantagens para os clientes que acessam esse tipo de serviço. Você pode comentar um pouco mais sobre as vantagens da tecnologia? Claro, Edge Data Center é relativamente novo, mas tem algumas questões que são muito importantes para poder realmente atender essa nova necessidade que o mercado tem. Quando a gente fala em latência, a gente está pensando realmente que precisa ter a informação em um tempo muito curto. Então, dependendo da aplicação, a gente está falando em milissegundos. Na questão de disponibilidade, obviamente não pode parar. Então, quando a gente fala, por exemplo, um caso bem interessante, medicina. Vamos fazer uma cirurgia à distância. Então, a gente mede e realmente existe casos em que a distância era de milhares de quilômetros e o tempo de resposta se media em milissegundos. Obviamente, com uma cirurgia você não pode ter um delay, né? A gente está falando de uma questão que é muito delicada. Quando a gente fala em disponibilidade também, porque não somente para lazer, como a gente tem uma série de serviços aí de lazer em casa, mas você não pode falhar. Então são algumas questões que são básicas e importantes quando a gente fala em Edge Computing, que vem trazer esses benefícios para o usuário final e para as empresas também. E a infraestrutura do data center? O que é preciso fazer e quais são os principais desafios? É uma questão interessante. Quando a gente fala em Edge Data Center, a gente está imaginando data centers pequenos. E realmente eles são menores que um data center, vamos dizer, tradicional, de um hiperescala ou um data center de hosting talvez. Mas não quer dizer que por isso seja diferente nos cuidados. Então, quando se faz um Edge Data Center, os cuidados têm que ser os mesmos. A gente tem que ter os mesmos cuidados com segurança, a gente tem que ter os mesmos cuidados com a questão de tipo de equipamentos, com a questão de informação. Então, o Edge Data Center realmente pode ser menor, mas se pensa e se constrói com os mesmos cuidados que se faz um Edge Data Center com um data center tradicional. Como a RM pode ajudar nesse modelo e quais são os principais desenvolvimentos da empresa para a Edge Data Center? A RM tem uma característica muito interessante. A RM é uma empresa de inovação. E quando a gente pensa em Edge Data Center, que são espaços menores, mas que a gente tem uma série de serviços agregados, a gente precisa adensar. Então, os produtos da RM são pensados em trazer essa compactação necessária para poder ter todos os serviços dentro desse ambiente, com segurança, com disponibilidade e sem perder a capacidade de manuseio. Quando a gente fala em adensamento, vem um desafio muito interessante, que é poder manobrar. Data center, independente do porte dele, é um ambiente que tem muita manobra, que tem vida. Então, a gente tem que ter essa capacidade, a gente tem que dar essa capacidade ao usuário de poder ativar, desativar e fazer mudanças. Essa é a principal característica do produto da RM. Traz inovação e traz muitos benefícios para quem está utilizando. Da Edge Data Center, realmente, pela aplicação, tem um porte menor. Ele pode estar num container, pode ser um micro data center, pode estar tendo um ambiente corporativo. Mas a característica dele realmente é o adensamento. Então, quando a gente fala em adensamento, a gente precisa de soluções que tenham essa característica. Então, a gente tem a solução de cobre, de alta densidade, e a gente tem a solução de fibra, também de alta densidade. Nesse caso aqui, esse aqui, o Netscale 72, é uma solução nova, foi lançada esse ano, que traz uma série de benefícios para data centers, onde eu tenho base 12, base 8 na mesmo chassi, o que me permite chegar a velocidades muito altas, sem perder realmente a capacidade de manobrar. E aí vem a questão da administração. A RM tem uma ferramenta muito flexível, muito prática, que chama Intelify. Peter, e qual a importância das ferramentas DSIM no modelo de Edge Data Center? E explica um pouco mais como o Intelify funciona.
quando você pensa em data center, vamos voltar para data center tradicional. A gente tem poucos data centers, né? Então a gente tem data center de uma grande empresa de serviços, a gente tem um grande data center de um banco, mas quando a gente fala em data centers, são muitos data centers, né, que estão distribuídos de acordo com a aplicação e com a necessidade do negócio e do serviço. Se a gente já tinha necessidade de administração num ambiente que era talvez único, imagina administrar isso em várias cidades, numa mesma cidade, em vários locais. Então eu preciso de uma ferramenta para administrar isso de uma maneira adequada. O Intelify nasceu pensando nessa administração de data centers, e aí vem uma característica muito diferenciada, que é a facilidade de utilização da ferramenta. Então isso vem mudar totalmente o conceito que se tem de ferramentas de administração de data center, porque são ferramentas complexas. O Intelify exatamente se opõe a isso. Uma ferramenta com essa capacidade toda de administração de equipamentos, de ativos, de cabeamento, mas é simples. Quando a gente fala em administração, não é somente a questão de documentar, mas ele também poderia ser uma ferramenta somente para documentar o ambiente. Mas a gente pode passar para um outro nível. Isso que é uma coisa bem interessante. Essa solução de Netscale 72, que aqui é uma solução totalmente passiva, tradicional, onde eu tenho aqui as conexões de fibra ótica com os patch cords, se eu precisar passar para outro nível de administração, dependendo da criticidade do meu negócio, porque o risco é importante quando a gente fala em Edge Data Center, eu posso aqui trocar esse porta-etiquetas que está aqui em cima, de uma maneira bem simples, que na realidade ele foi feito para facilitar a manobra, mas também eu vou trocar ele por um elemento ativo que vai ler os patch cords que tem também um tag de RFID. Então, através de RFID, eu faço a administração do sistema agora numa forma ativa. Então, se é um ambiente com muitas mudanças, automaticamente eu tenho informação atualizada. Pelo que a gente conversou até aqui, as novas aplicações como 5G, IoT e realidade virtual vão aumentar a necessidade do modelo de edge computing. Agora, o que falta para essa tecnologia decolar aqui no Brasil? Aí você vê que é uma questão de oportunidade bem importante. Esse ano foi um ano, se pode dizer, ruim, né? A gente estamos no meio de uma pandemia, só que para quem tem uma visão realmente de oportunidade, vale a pena aproveitar. O Edge Computing veio ser realmente trazer um benefício muito grande para esse momento, e eu acho que para esses novos momentos que vêm daqui para frente. Existem muitos níveis de serviço. A gente estava falando de IoT, como você comentou, de carros autônomos também é importante, mas também os serviços de TI, ou vários tipos de serviços, estão sendo terceirizados de uma maneira ou outra. Então o Edge Computing vem agilizar essa maneira de realmente a gente trabalhar. Então eu preciso realmente hoje isso como sendo uma ferramenta para agilizar e permitir que os negócios aconteçam. Quando a gente pensa em IoT, ele realmente traz benefícios financeiros, traz conforto. Quando a gente pensa em carros autônomos, que eu acho que é meu sonho, eu queria ter um carro autônomo, quando a gente fala em cidades, a gente está um pouquinho longe do desenvolvimento, né? Em estradas a gente vê fora do Brasil funcionando muito bem. Então, mas é a mesma questão, né? Então a gente está se investindo tanto na questão de suporte para essa tecnologia, como a tecnologia vem evoluindo para poder realmente trazer esse benefício para a gente. Então o Edge Computing vem trazer realmente a capacidade de a gente implementar IoT, carros autônomos e a questão de cirurgia. E o Edge Computing não vai ser de terceiros talvez somente. O Edge Computing também pode fazer parte da minha empresa. Eu vou ter uma estrutura de Edge Computing dentro da minha corporação. Assim como eu tenho aqui suporte a meus negócios e eu tenho ali terceiros que realmente me dão o serviço para poder ter essa tecnologia disponível. Peter, para finalizar, como você enxerga o futuro do Edge Data Center? É muito promissor. Na realidade, eu acho que aqui no Brasil, como você fez na pergunta anterior, a gente vê muitas empresas investindo. A gente está com alguns projetos no Sul, no Nordeste, no Norte do Brasil, porque as empresas realmente entenderam ou, na realidade, estão tendo a oportunidade de fazer esses investimentos. Cada vez a gente tem mais informação para pesquisar, tem mais informação que a gente está realmente ajudando essas empresas a seguir o melhor caminho para o próprio negócio delas. Então, independente da região do Brasil, a gente está vendo os investimentos, né? A gente pensava muitas vezes em São Paulo, Rio, que eram os principais eixos de negócios, mas esse ano o investimento veio muito de fora desses principais centros de investimentos. Então, Norte, como eu te comentei, e data centers, e Edge Data Centers, na realidade,
especificamente, já pensando em tecnologias futuras, né? Então, os investimentos estão sendo muito bem feitos, as pessoas estão procurando se informar, estão nos procurando para ajudá-las a desenvolver esses projetos, e obviamente sem deixar de pensar, e a gente está dando essa capacidade para elas de crescimento futuro. Então, a nossa visão é realmente você precisa desse tipo de projetos, como que a gente te ajuda e como que a gente te dá a capacidade de crescimento. Um data center é um espaço muito caro, então a gente tem que realmente fazer um bom investimento, e a gente está com essas ferramentas e com as soluções adequadas para isso, para o investimento correto, para hoje e para o futuro. Peter, muito obrigada pela entrevista e até mais. Muito obrigado a você, Simone. O que vocês precisarem de mais informações, aqui estamos à disposição. Tem nossa página rdm.com. Na realidade, quando vocês entrarem, tem a opção para entrar em português, Brasil. Então, ele te dá toda a informação já traduzida e preparada em português.